Bom dia, galerinha do bem. Aqui quem vos fala é Edu Lima, o seu professor de Geografia. Hoje nós vamos iniciar uma série de podcasts, que são áudios explicativos acerca de diferentes temas abordados pela geografia. Como não poderia deixar de ser, nós vamos começar versando sobre as chamadas categorias geográficas. Vamos lá então? A geografia, assim como a história, como a biologia, como a química, como a física, como a sociologia, como a filosofia e como tantas outras ciências, sempre faz uso de categorias. Essas categorias usadas pelas diferentes ciências, elas referem-se aos conceitos, aos significados que orientam o entendimento dos mais diferentes fenômenos, dos mais diferentes temas abordados sob o ponto de vista de uma ciência. No caso da ciência geográfica, existem várias categorias indispensáveis para o entendimento de aspectos da geografia física e da geografia humana. E sem dúvida, de todas essas categorias, as mais expressivas e essenciais são os significados de espaço geográfico, paisagem, território, fronteira, lugar, região, redes, dentre muitas outras categorias. Vamos então compreender cada uma dessas categorias geográficas. Vamos começar, obviamente, com espaço geográfico. De início, eu quero deixar bem claro que toda ciência geralmente apresenta um objeto específico de estudo. No caso da geografia, o objeto específico de estudo geográfico é o espaço geográfico. Então a gente vai começar a tecer considerações a respeito de significado desse tal espaço geográfico. Vamos lá? O espaço geográfico é todo o espaço construído e constantemente reconstruído pela sociedade humana, a partir da relação de trabalho que essa sociedade humana estabelece frente à natureza, fazendo uso de seus conhecimentos, de suas técnicas e de suas tecnologias. Dessa forma, no decorrer da história da humanidade, o espaço geográfico tem sido o espaço criado, recriado, produzido, reproduzido, modificado, habitado e utilizado pela sociedade humana, a partir das relações sociais entre as diferentes sociedades humanas e a partir das relações de trabalho, que são relações de produção, de modificação, que as diferentes sociedades humanas, nos diferentes lugares e nos diferentes tempos históricos, sempre mantiveram com a natureza. Ora, será que o espaço geográfico sempre existiu? Bem, a resposta para essa pergunta é não. Ora, se o espaço geográfico é criação humana, como de fato é criação humana, ele só passou a existir a partir do surgimento da espécie humana. Antes do espaço geográfico ser criado pela humanidade, o espaço que existia era um outro espaço, um espaço conhecido como espaço físico, ou ainda natureza original, ou ainda
primeira natureza. Foi a partir da era geológica Cenozoica Quaternária, no período Holoceno, ocorrido havia mais de 11 milhões de anos, que o espaço geográfico começou a ser construído. Porque foi a partir desse marco histórico que surgiu uma espécie de hominídeos denominada Homo sapiens sapiens, que, segundo os mais renomados cientistas, teria dado origem à sociedade humana mais primitiva. Desde que a sociedade humana surge, ou seja, desde os tempos dos homens das cavernas até os dias atuais, tais sociedades sempre estabeleceram relações de produção, exploração, construção e reconstrução junto e sobre a natureza original. Essas relações de trabalho, sociedade versus natureza, sempre foi extremamente importante, extremamente definitiva para que a humanidade adquirisse os meios e os bens necessários para a sua sobrevivência e para a reprodução do seu estilo próprio de vida. Assim, a sociedade humana, pelo seu trabalho, com o uso de suas tecnologias, com o uso de suas técnicas, passa a moldar a natureza conforme os seus objetivos sociais. E fazendo isso, ela cria um espaço humanizado, apropriado para a vida humana. Esse espaço é o espaço geográfico. Mas quem compõe, quem faz parte desse tal espaço geográfico? Que elementos compõem o espaço geográfico? Bem, quanto a isso, existem dois grupos de elementos que compõem o espaço geográfico: os elementos culturais ou artificiais e os elementos naturais. Os elementos naturais são aqueles criados, obviamente, pela natureza. A título de exemplo, nós temos a vegetação original, as diferentes formas de relevo, as montanhas, as planícies, os planaltos, as depressões, os morros, as diferentes manifestações da água no ambiente, rios, lagos, as rochas, os solos, a umidade relativa do ar, a radiação solar, os tempos atmosféricos, os diferentes tipos de clima. Tudo isso aí são elementos naturais que compõem o espaço geográfico. Os elementos artificiais ou culturais são aqueles criados pelas diferentes sociedades humanas, seja no mesmo tempo histórico, em diferentes lugares, seja em tempos históricos diferentes. A título de exemplo de elementos culturais presentes no espaço geográfico, nós temos as ruas, as cidades, as rodovias, as ferrovias, os portos, os aeroportos, os prédios, as casas, as praças, as igrejas, as pontes de concreto, as pontes de madeira, os viadutos, as usinas hidrelétricas, os sítios, os campos de cultivo, entre muitos e muitos outros elementos criados pela cultura, pela história, pela técnica e pela tecnologia
da humanidade. O espaço geográfico, ele possui duas metades que se complementam, ou seja, o espaço geográfico possui duas porções que, apesar de diferentes, são complementares entre si. Essas duas porções são a paisagem cultural, ou paisagem do espaço geográfico, e a essência do espaço geográfico. A paisagem cultural é a porção do espaço geográfico que é perceptível pelos sentidos humanos, que nós conseguimos perceber pela nossa visão, audição, olfato, pelo tato. E ela tem caráter social. Foi criado pelo ser humano. E ela detém, ou seja, ela compreende elementos culturais do passado e do presente. Mas ela também apresenta elementos naturais, ou seja, elementos que não foram criados pelo ser humano. Em última análise, nós podemos dizer que a paisagem cultural é a porção visível do espaço geográfico, a aparência do espaço geográfico. Aquela porção do espaço físico que já sofreu a intervenção pelas técnicas e pelas tecnologias humanas. Imaginem-se dentro de uma sala de aula. Imaginaram-se? Agora fechem os olhos por alguns segundos. Muito bem, podem abrir os olhos. Quando vocês abrem os olhos, tudo que é perceptível aos seus sentidos, tudo que você consegue perceber, tudo que você consegue observar, tudo que você consegue ver ao seu redor, isso é a paisagem cultural. E a essência do espaço geográfico? O que vem a ser essência do espaço geográfico? Ora, pessoal, a essência do espaço geográfico é aquela porção do espaço geográfico que se esconde por detrás da aparência, que se esconde por detrás da paisagem cultural. É aquela porção do espaço geográfico que nós não conseguimos observar, que nós não conseguimos ver, mas nós temos noção de sua existência. Nós temos noção de que essa porção está lá. Imaginem-se, mais uma vez, no interior de uma sala de aula. Mas uma sala de aula, gente, cheia de alunos, em época sem pandemia. Você está dentro dessa sala de aula. Portanto, tudo que você consegue ver ou perceber ao seu redor, no interior desta sala, é paisagem. Mas você tem plena noção que quando termina a parede ou as paredes da sua sala de aula, existem outras salas de aula. Você não consegue observar, estando dentro de uma sala, você não consegue observar dentro das demais salas. Mas você sabe que nessas outras salas também tem outras paredes, tem outras luminárias, tem outras janelas, tem outros pisos, tem outros tetos, tem outros quadros, tem outras carteiras e, obviamente, tem outras pessoas, entre alunos, professores. Isso que se esconde por detrás da paisagem a qual você está inserido nesse exemplo, que é a sua sala de aula,
isso que está escondido por detrás da sua sala, por detrás das paredes da sua sala, nesse exemplo fictício, isso que é a essência do espaço. Eu vou tentar dar um outro exemplo da importância da essência para a geografia. Imaginem-se observando a parede de uma casa de alvenaria. Ora, se você se prender apenas a uma análise simples de aparência, você vai me dizer que a tal parede de alvenaria é só uma parede. Entretanto, se você for analisar de forma mais profunda, a tal parede não é só uma parede, né? O que ela é então? Você vai chegar à conclusão de que para aquela parede estar ali, foi necessário uma relação de trabalho, onde o homem, fazendo uso de suas técnicas, de suas tecnologias, do seu conhecimento, de suas ferramentas de trabalho, ele passou a explorar calcário para fabricar cimento. Ele passou a explorar argila para poder criar o barro, e utilizando o calcário, cimento e o barro, que são produtos naturais, ele pôde, por meio do seu trabalho, criar aquela parede e todas as outras paredes de todos os outros prédios, de todas as outras áreas que existem dentro do espaço geográfico. Isso é essência. Isso é a importância de a análise geográfica não parar apenas naquilo que se consegue ver. A ideia da geografia é sempre transcender, ou seja, sempre ultrapassar a análise para aquilo que está escondido atrás das paisagens, escondido atrás das aparências das coisas. Uma coisa importante que nós não podemos perder de vista é que nós não devemos confundir paisagem do espaço geográfico, ou seja, a paisagem cultural, com uma outra paisagem, que é a chamada paisagem natural. A paisagem natural, gente, é aquela porção que existe dentro de um espaço físico que ainda não sofreu nenhum tipo de alteração, que não sofreu nenhum tipo de interferência por parte das técnicas e por parte da tecnologia utilizada pela sociedade humana. Isso aí nós chamamos de paisagem natural ou paisagem original. Outra coisa importante no tocante ao estudo do espaço geográfico, né, são as denominações. O espaço geográfico ele não é conhecido só como espaço geográfico. Ele é conhecido também como espaço humanizado, ele é conhecido como espaço produzido, ele é conhecido também de várias outras formas, tá certo? Ele é conhecido também como espaço cultural, tá certo? Como segunda natureza. Então essas outras denominações são denominações que se aplicam também ao conceito de espaço geográfico. Vamos tecer agora algumas considerações sobre outros conceitos, deixando bem claro que até aqui nós abordamos basicamente 3 categorias geográficas: o espaço geográfico, a paisagem e a essência, certo? Também falamos na chamada paisagem original ou paisagem natural. Vamos dar prosseguimento. Vamos falar agora de uma outra categoria geográfica, a categoria muito importante chamada lugar. O que vem a ser, do ponto de vista da ciência geográfica, o que vem a ser lugar? Bem, lugar é a porção do espaço geográfico onde nós guardamos as nossas referências pessoais.
é o nosso espaço de vivências, o espaço onde as pessoas realizam as suas atividades cotidianas de trabalho, de estudo, de lazer, de fé, de convivência familiar, de amizade. O lugar é o espaço onde nós estabelecemos relações emocionais, inclusive com os objetos presentes na paisagem. Uma igreja, uma praça, um rio. Onde estabelecemos aquelas relações sociais com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos de bairro, com os nossos colegas de escola. Em última análise, o lugar é a porção do espaço geográfico onde nós criamos uma identidade emocional com o espaço, com as pessoas desse espaço. Tanto isso é verdade, que se vir alguém de fora, alguém de outro lugar, falar mal do nosso lugar, a gente se aborrece e até discute. Querem um exemplo? A nossa cidade, a cidade de Belém, ela é cheia de problemas. E não é de hoje. Belém é cheia de problemas. Mas para nós, ela é a nossa cidade. Então, se vier um gaúcho, se vier um paulista, se vier um baiano, se vier uma outra pessoa de um outro lugar falar mal de Belém, a gente não vai gostar. E a gente vai discutir com essa pessoa. Mesma coisa a nossa rua. A nossa rua, quando chove, pode encher, né? Vai para o fundo da água, cheio de problema. Mas a gente fala, a gente reclama, mas a gente não quer que ninguém reclame, porque esse é o nosso lugar. Você entendeu? Um bom exemplo para entender o significado e a dimensão emocional e a dimensão de identidade do que vem a ser lugar é o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Não sou muito bom, não sou artista, mas eu vou tentar recitar aqui, né? Então, a Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, os nossos bosques têm mais vida, a nossa vida, mais amores. Então, nesse poema aí, entre outras coisas, o autor ele demonstra orgulho, ele demonstra a identidade emocional que ele tem com a terra dele, ele demonstra o amor que ele tem com o lugar dele, o amor que ele tem pelas pessoas, pelos objetos paisagísticos daquele lugar. Tá certo, gente? Mas vamos continuar com as chamadas categorias geográficas. Vamos ver agora um outro conceito importante no estudo da geografia, o conceito de região, certo? O que vem a ser região? É um conjunto de lugares que apresenta determinadas características comuns, determinadas características iguais. Sejam essas características do ponto de vista natural, como, por exemplo, o mesmo tipo de clima, o mesmo tipo de vegetação, o mesmo tipo de formação geológica, o mesmo tipo de hidrografia. Sejam características culturais, associadas a assuntos de economia, sociais, políticos, históricos. Exemplo, o Pará, ele, de acordo com o IBGE, ele faz parte de uma região chamada Região Norte, juntamente com Amapá, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e o estado de Tocantins. Por que cargas d'água? O IBGE pegou esses estados e os individualizou, colocando nessa região, dando ela o nome de Região Norte. Por que colocaram todos esses estados dentro de uma mesma região? Ora, porque esses estados
apesar das diferenças que eles possam vir a ter em muitos aspectos, eles têm também muitas semelhanças. Por exemplo, uma das semelhanças que eles têm é do ponto de vista natural. Eles têm o mesmo tipo de clima, o clima equatorial quente e úmido. Eles têm o mesmo tipo de relevo predominante, que é um relevo predominantemente rebaixado, formado por planícies, por planaltos atípicos. Então, essas semelhanças é que deram condição para que esses estados fossem reunidos no interior de uma mesma região. E território, pessoal? Vocês devem ter ouvido falar nessa palavra já, território. O que viria a ser território no estudo da geografia? Bem, território, ele é a base física, ou seja, a extensão de terra, ar e ou mar, onde os atores ou agentes do poder econômico, do poder social e do poder político interagem e exercem a sua relação de influência, exercem a sua relação de poder, de controle, a sua relação de autoridade. O território pode ser uma rua disputada pelo comércio varejista de algumas lojas. Pode ser uma esquina disputada por vendedores de drogas. Pode ser toda a extensão de uma cidade administrada por um prefeito, ou a dimensão de um estado administrada por um governador, ou a dimensão de um país inteiro administrada pela presidência da República, em países onde o regime é presidencial. Normalmente, o território ele é classificado, ele é definido de forma clássica como sendo um espaço delimitado por fronteiras políticas. Fronteiras essas criadas pelo ser humano, ou delimitado por fronteiras naturais. Mas nesse exemplo clássico, o território a que se faz referência é o território político de um estado, de um país. E na prática existem outros territórios, como eu falei anteriormente para vocês, e não apenas esse tipo de território que é administrado por agentes políticos. Lembrem que eu falei que o território ele é a base física de extensão de terra, ar e mar, onde os atores ou agentes do poder econômico, do poder social e do poder político exercem a sua influência, o seu controle, né? Pois é, mas quem seriam, gente, esses atores ou agentes de poder que atuam, que disputam o território? Quem seriam? Ora, tem vários tipos de atores sociais, políticos e econômicos que lutam pela territorialidade, lutam para manter seu território, lutam para conquistar mais território, lutam para não perder território. Quem são? Ora, os empresários, por exemplo, né? Os banqueiros, por exemplo, as instituições de bairros, organizações, por exemplo, na área rural, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né? Então, são exemplos de entidades, são exemplos de atores, exemplos de agentes que exercem o poder, né? E se degladiam para continuar mantendo parcelas do seu território, para não perder território, para ampliar território. Tá certo? Vamos ver agora fronteiras. Bem, fronteiras, gente, são aquelas faixas de um território que se estendem ao longo da linha de limite desse território. Ou seja, as fronteiras são as linhas que delimitam, que demarcam um determinado território. As linhas que delimitam a área alcançada pelas relações de poder e controle exercidas pelos agentes políticos, pelos agentes econômicos e pelos agentes sociais. As fronteiras mais conhecidas
são as fronteiras políticas, aquelas que separam ruas, avenidas e bairros dentro de cidades, aquelas que separam as áreas rural e urbana de um município, aquelas fronteiras políticas que separam estados dentro de um país, ou aquelas fronteiras políticas que separam países dentro do espaço mundial. Vamos falar agora sobre as redes. O que vem a ser rede do ponto de vista da ciência geografia? Rede é um sistema hierarquizado de lugares que se mantêm integrados, se mantêm interconectados no espaço global por modernos e eficientes sistemas de transporte, sistemas de comunicação e sistemas de informação, e que garantem os diferentes fluxos de culturas, de mercadorias, de serviços, de informações e de investimentos pelo mundo globalizado. Um bom exemplo de rede geográfica é a chamada rede urbana, que é uma rede integrada, hierarquizada e articulada de cidades pequenas, médias, grandes, equipadas, nem tão equipadas assim, que estabelecem relações de influência entre si e garantem o vai e vem, ou seja, o fluxo de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Outro bom exemplo de rede geográfica são as redes digitais, que graças aos avanços tecnológicos no sistema de informação, comunicação e telecomunicação, tornaram possível, por exemplo, um vai e vem, um fluxo muito grande, nunca visto, de dinheiro pelo mundo, de pessoas pelo mundo, de informações, muitas das quais, inclusive, falsas, as fake news, certo? Essa rede é popularmente conhecida como rede mundial de computadores ou internet. E povo, né? Geralmente em época de eleição, o que mais a gente ouve é essa palavra. O povo é importante, porque o povo isso, porque o povo aquilo. Tá certo. Mas o que vem a ser povo do ponto de vista de categorias geográficas? Tá certo? Então, povo é um conjunto formado por pessoas que têm a mesma origem histórica, que falam a mesma língua, ou seja, o mesmo idioma oficial, que possui características culturais semelhantes e moram, ou seja, habitam dentro de um mesmo território, sendo que esse território pode pertencer a este povo ou pode pertencer a outro povo. É bom saber que não é a mesma coisa povo e nação. Nem todo povo é nação. Vamos compreender um pouco melhor. O que é nação? Ora, nação é um povo, mas é um povo que tem o seu próprio território e é um povo que tem um Estado que lhe representa perante outras nações. Tá certo? Então, nem todo povo é nação. Um povo, para ser nação, ele tem que ter o seu próprio território. Ele não pode morar no território de outro povo. E ele tem que ter um Estado, né? Um aparelho de Estado, um governo que o represente perante outras nações. Tá certo? Vamos analisar o nosso caso, o caso de nós brasileiros. Vamos ver se nós somos um povo. Nós temos a mesma origem histórica? Temos. Quando se fala em história do Brasil, se está falando da história de como se formou o território, de como se formou a população, o povo do Brasil. Temos a mesma origem histórica, certo? Nós falamos o mesmo idioma oficial? A mesma língua? Falamos. A língua portuguesa.
Nós, enquanto povo brasileiro, temos determinadas tradições culturais semelhantes? Temos. Vou dar um exemplo, tá certo? Futebol. Eu sei que nem todo mundo no Brasil gosta de futebol, mas a maioria dos brasileiros gosta de futebol. Isso é uma tradição cultural do povo brasileiro. Uma outra tradição cultural do povo brasileiro é o apego à fé, especialmente à fé cristã, né? São exemplos de que nós somos um povo, moramos no mesmo território, falamos o mesmo idioma, temos tradições culturais semelhantes, portanto, nós brasileiros somos um povo. Vamos saber se nós somos agora uma nação. Nós somos também uma nação. Por quê? Porque nós somos um povo que mora no seu próprio território. O território é nosso. Até prova o contrário, o território do Brasil é dos brasileiros. E nós temos um aparelho de Estado, nós temos um governo que nos representa. Eu não sei se nos representa tanto assim atualmente, né? Mas em tese, enfim, que representa o Brasil aí. Então nós somos uma nação. Será que existe algum povo que não é nação? Existe. Vou dar exemplo. Por exemplo, já ouviram falar nos tibetanos? Né? Os tibetanos moram no Tibete. Bora ver se eles são um povo. Eles são um povo. Por que eles são um povo? Porque eles têm tradições culturais semelhantes. Eles falam o mesmo idioma oficial. Eles moram dentro de um mesmo território. Portanto, eles são um povo. Mas será que eles são nação? Não, eles não são nação. Eles lutam para ser reconhecido como nação. Eles lutam para isso. Mas eles não são nação. Por que eles não são nação? Porque o território que eles habitam não é deles. É da China. Correto? O território é chinês. O governo que administra aquele território não é o governo tibetano. É o governo da China. Tá certo? E eu falei agorinha de Estado, né? Eu falei assim mesmo, nação é um povo que mora no seu território próprio e tem um Estado que lhe representa. Muito bem. Existe uma diferença entre Estado com E minúsculo e Estado com E maiúsculo. Esse Estado com E minúsculo são apenas aquelas compartimentações que existem dentro de países. Por exemplo, o Estado do Pará, o Estado do Acre. O Estado que eu me refiro, quando eu falo de nação e quando eu falo de povo, né, o Estado com E maiúsculo, é aquele conjunto de instituições políticas, instituições jurídicas, instituições administrativas que administram e representam uma nação. Existem várias instituições dentro que fazem parte do Estado. Uma delas é o governo, certo? Mas não é só o governo. Fazem parte também do Estado enquanto instituições, além do governo, fazem parte os tribunais de justiça, né? As repartições públicas, por exemplo, as câmaras de deputados federais, o Senado Federal, que é o Congresso Nacional, né? As câmaras de vereadores nas cidades, as assembleias legislativas nos estados. Essas repartições públicas também fazem parte, são instituições que fazem parte do Estado. As várias manifestações de polícia civil, polícia militar, guarda municipal, as forças armadas, tudo isso são instituições que fazem parte do Estado. As escolas públicas, os hospitais e postos de saúde públicos, as empresas estatais, que nós chamamos de empresas públicas, tudo isso são instituições que fazem parte, né, da estrutura estatal, que fazem parte do Estado enquanto ente administrador de uma nação. Tá certo, gente? Muito bem. E para finalizar esse áudio de hoje, essa aula por meio de áudio que eu me propus a fazer hoje, eu queria resgatar com vocês o conceito de espaço geográfico. Lembrem, a geografia tem como objetivo central estudar, entender, compreender e organizar o espaço geográfico.
certo? Na prática, o que é o espaço geográfico? Ora, na prática, o espaço geográfico é aquele espaço que a sociedade humana, no decorrer da sua história, utilizando as suas técnicas, utilizando seus conhecimentos, utilizando as suas tecnologias, ela cria, recria, produz, reproduz, modifica, utiliza, vive, habita. Isso é espaço geográfico, tá certo? Então, espaço geográfico é a casa que a gente mora, a escola que a gente estuda, as ruas por onde a gente anda, as praças onde a gente vai caminhar, vai namorar, vai passear, os shopping centers. Tudo isso faz parte do espaço geográfico. As cidades, os estados, a área rural e urbana de um município, os países, né? e toda a superfície terrestre, mas a superfície terrestre que sofreu interferência da ação humana, tá certo? Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado aí, gente. Muito obrigado, até a próxima.